Olá, turma do nono ano. Vamos à nossa aula de espanhol dessa semana e ela será uma pequena revisão da parte gramatical que irá cair na próxima prova, que é os capítulos 5 e 6. Vamos ver expressões de opinião com subjuntivo e o infinitivo. Vamos começar observando essas frases aqui. Creo que los biocombustibles son la solución para la disminución de la contaminación del aire por los medios de transporte. No creo que los biocombustibles sean la solución para la disminución de la contaminación del aire por los medios de transporte. O que a gente viu? Uma está concordando, né? Uma é afirmativa e a outra é negativa. E, por uma ser afirmativa e a outra negativa, o verbo ficou uma no indicativo e outra no subjuntivo. É algo que vamos perceber melhor. As orações apresentam o verbo ser em modos verbais distintos. A primeira está no modo indicativo e a segunda no modo subjuntivo. Vamos ver essa tabela. Para expressar uma opinião afirmativa ou mostrar acordo, você vai usar o indicativo. Para mim, me parece que o uso dos biocombustíveis apresenta muitas ventajas. Vamos ver, o verbo apresentar, no caso apresenta, está no indicativo. Quando a oração principal é afirmativa, utilizamos o verbo da oração subordinada no indicativo. Viu? Presenta. Aqui, para mim, o uso de los combustibles presenta muitas ventajas. Desde mi punto de vista, el uso de los biocombustibles presenta muitas ventajas. Ou seja, sempre, se for afirmativa, vai ficar no indicativo. Quando é uma expressão negativa ou você não é de acordo com aquilo, você vai usar o subjuntivo. No caso, ela fica com no, né? Inicial. Essas palavrinhas aqui que você pode usar, no me parece que, no creo, no pienso, no opino, no supongo, no considero que. Mas o verbo no subjuntivo e vai formar a frase. Vamos lá. Quando a oração principal é negativa, utilizamos o verbo da oração subordinada no subjuntivo. Aqui, o verbo presente, presentar, está no indicativo. Presenta. Por quê? Porque é uma afirmação. Na negação ou do desacordo, vai ficar presente, No me parece que el uso de los biocombustibles presente muitas ventajas. Ou seja, ao mostrar desacordo, vamos usar o subjuntivo. E para expressar uma dúvida, subjuntivo também. Vamos ler, Quando a oração principal indica dúvida ou desconfiança, de forma afirmativa ou negativa, utilizamos o verbo da oração subordinada em subjuntivo, ou seja, já é uma dica. A única forma em que você vai usar o indicativo vai ser quando você está sendo afirmativo e mostrando acordo. Se você está mostrando desacordo, tem uma opinião negativa ou está expressando uma dúvida, só usar o subjuntivo. No caso, dudo que el uso de los biocombustibles supere, verbo no subjuntivo, el uso de combustibles fósiles. Talvez el uso de los biocombustibles supere el uso de los combustibles fósiles. No es probable que el uso de los biocombustibles supere el uso de los combustibles fósiles. E outra, para expressar um valor, um juízo de valor, também vai ser no subjuntivo, ou seja, só vamos usar o indicativo quando tiver
expressando uma opinião afirmativa. Nos demais, subjuntivo. Isso já facilita muito na hora de qual usar e de identificar. Ó, me parece, mais adjetivo que emite juízo, ou seja, indignante, incrível, raro. Me parece raro que os biocombustíveis sejam pouco utilizados em nosso país. Creio que é incrível que os combustíveis sejam pouco utilizados no nosso país. Se fosse no indicativo, em vez de ser, seriam son. Viu? Seriam son. Son pouco. Vamos ver, ó. Vamos ver aqui uns exemplos do exercício que nós já fizemos e já corrigimos. Escreva frases para expressar acordo ou desacordo, utilizando os seguintes. Utilizando os elementos seguintes e uma expressão de opinião de tua escolha. A expressão de opinião, no caso aqui, se é de acordo, podem ser essas. Para mim, desde meu ponto de vista, em minha opinião, me parece, creio, penso, opino, supongo, considero que... Aí você continua a frase. No caso, ó, la contaminação ser problema grave em los oceanos. Se é um acordo, onde é que está o verbo? Está aqui. Então, esse verbo precisa ficar no indicativo. Então, ó, creio que la contaminación es, verbo no indicativo, um problema grave em los oceanos. Viu? No caso, essa daqui, que tem que representar desacordo, então o verbo tem que substituir, tem que ficar no subjuntivo. Não me parece que a energia solar sustituya a energia elétrica em los hogares. O aqui é o verbo deber, tem que ficar no indicativo. Pienso que en todo el mundo debe ahorrar los recursos del planeta. E aqui, ó, outra de acordo. Me parece que todos debemos ou devem cuidar do meio ambiente. Como aqui está todos, a pessoa se inclui, né? Aí me parece que todos, por isso o verbo ficou debemos. Se a pessoa não quer se incluir, devem, que seria o eles, né? Devem cuidar do meio ambiente. Então, ó, recapitulando. Se expressar de forma afirmativa, verbo no indicativo. Se expressar desacordo ou opinião negativa, expressar uma dúvida ou expressar um valor, um juízo de valor, acontece o quê? Tudo no subjuntivo. Aqui, ó. Completa a frase conjugando o verbo entre parênteses de forma adequada. Creio que investir mais em biocombustíveis. É uma afirmativa. Então, o verbo haber ficou no indicativo ai. Não me parece. Se é negativa, o verbo tem que ficar no subjuntivo. Então, a gente vai ver. As empresas. As empresas são elas, né? São as empresas. Então, é terceira pessoa do plural do subjuntivo, que é ahorren. Recursos naturais. Entenderam? Se for uma expressão que quer dizer que é acordo, você vai usar no indicativo. Desacordo, dúvida ou juízo de valor, verbo no subjuntivo. No caso aqui a gente já corrigiu, né? No caso aqui, ó, etanol CEA. Como é um indicativo, ele não podia ser CEA. Tem que ser ES, porque tem que ficar no indicativo. A hora tá no indicativo, mas
é uma ideia de dúvida. Então, o erro estava no aoran. Por quê? Porque o certo seria colocar aoren. Dudo que todos aorem água em seus hogares. Viram aí? Então, ó, essa parte aqui de expressão de opinião com subjuntivo e infinitivo é o que? Prestar atenção se é uma expressão afirmativa, de acordo, se é negativa ou desacordo, se é uma dúvida, ou seja, um jeito mega hiper fácil de saber. Se for de acordo, no indicativo, o resto é no subjuntivo. Agora é só lembrar como conjugar esses verbos. E estamos conjugando o verbo desde o sexto ano. Então, vamos lá. A segunda parte da atividade, segundo capítulo, é o capítulo 6, que a gente vai ver condicional. Essas provas vai ser só de frase. Vamos lá. Ó. Observa a frase. Se tuviera dinheiro, viajaria a México para conhecer o Museu Frida Kahlo. Na frase 2. No habría acordado com Marisa de ver la pieza de Fernando se supiera que era tão tarde. A frase 1 expressa um desejo relacionado com o futuro e apresenta uma condição para que se realize. No caso é se tivesse dinheiro. A segunda está expressando um acontecimento realizado, um acontecimento no passado, não realizado, porém que poderia ocorrer se uma determinada condição específica para tal coisa existisse. No caso aqui, ó, não teria acordado com Marisa de ver a peça de Fernando se soubesse que era tão tarde, ou seja, é uma condição específica, que seria saber que era tão tarde, e por não ter essa condição específica, esse fato não ocorreu. Ou seja, esses verbos aqui, viajaria e abrir acordado, estão no verbo condicional. Que eles são usados, ó, expressar probabilidade ou dúvida. Estaria Picasso sofrendo ao pintar Guernica? Habría tenido Guernica tanto éxito si no fuera pintado en la situación política que Espanha estava, que Espanha vivia? Ou seja, ambas expressam dúvida. Então o verbo fica no condicional. Dar recomendações ou formular pedidos de forma cortês, ou seja, de forma educada. Deverias ensaiar para tu apresentação de coral. Ou, poderias dizer-me se esse quadro é de Salvador Dalí? Viu aqui, ó. Esses verbos aqui também estão no condicional. Só que um é condicional simples, que é só um verbo, e o outro condicional composto. Aqui a mesma coisa, ó. Condicional simples, condicional composto. E seus usinhos aqui. Ó, o condicional do indicativo se divide em condicional simples ou composto. A formação do condicional simples é, ironicamente, bem simples. O verbo no infinitivo mais ia mais a descendência personal, ou seja, pintar, você vai acrescentar ia. Ler, vai acrescentar ia. E pedir, vai acrescentar ia. Isso aqui nos verbos regulares e é o condicional simples, que é o mais fácil de usar. Ó. É só você pegar o verbo no infinitivo e acrescentar ia, de acordo com as desinências verbais. Ia, ias, ia, íamos, iais, iam. Ia, ias, ia, íamos, iais, iam. Ou seja, o condicional simples é só acrescentar
o ia de acordo com a pessoa do verbo, igual a gente estivesse conjugando normalmente. O condicional do verbo, o condicional do simples do verbo haver, mais o particípio do verbo principal, forma o condicional composto. Que é o quê? Você vai pegar o verbo haver e vai conjugar ele. No caso, abria, abrias, abria, abríamos, abriais e abriam. E vai pegar o particípio do verbo principal. Se é o verbo pintar, pintado. Se é o verbo ler, leído. Se é o verbo pedir, pedido. Ou seja, verbos terminados em AR, o particípio é ado. Verbos terminados em ER e R, ido. Ok? Lembre-se bem. Então, o condicional simples, você só vai acrescentar o ia de acordo com as residências pessoais, ou seja, o finalzinho. Se for eu, ia. Se for tu, vos, ias. Ele, eles, te, ia. Nós outros íamos, vos outros iais, eles iam. E serve para verbos terminados em AR, ER e R. No condicional composto, vai ser o verbo haber conjugado, né? Abria, abrias, abria, abríamos, abriais, abriam. E o particípio do verbo principal. Verbos terminados em AR, ado. Verbos terminados em ER e IR, ido. E tem os verbos regulares. O condicional simples apresenta a mesma irregularidade do futuro imperfeito do indicativo. Os verbos perdem uma vogal da terminação do infinitivo e mudam a terminação do condicional. Ó, caber vai perder o e e vai ganhar ia. Por isso fica cabria. Aí cabrias, cabria, cabriamos, cabriais, cabriam. O verbo haver a mesma coisa, o verbo poder a mesma coisa, o verbo querer a mesma coisa e o verbo saber a mesma coisa. Você vai sumir com o e, vai fazer o estalar de dedos do Thanos e sumir com o e. E vai acrescentar ia depois. O verbo haver, perdeu o e, ganhou ia, abria. Aí abrias, abria, abríamos, abriais, abriam. Tá aqui, ó. O poner também vai perder o e. Aliás, no caso aqui, né? Perdeu o e e ganhou um d. Verbo substituir a vogal da terminação do infinitivo por a letra d e recebe a terminação do condicional. Poner, tener, valer, salir e venir vão perder o e ganhar um D. Viu? Perdem o E. No caso aqui, perdem o I, né? E ganham um D. Poner. Continuou pon. Acrescentou um D. Ia. Ponzia. Ponzias. Ponzia. Ponzíamos. Ponziais. Ponziam. O verbo descer, diria. O verbo ser, aria. E, no caso dos verbos irregulares, você não usa o composto. Você não vai usar a formação do condicional composto. Você vai usar somente o condicional simples, conjugando e fazendo essas variaçõezinhas. Ok? Olhem os exercícios, acompanhem a aula, revejam essas aulas. Estão todas salvas no canal do YouTube para verificar as correções e tudo mais. E com isso, a nossa aula vai se acabando. Porque semana que vem já vai ser prova, né? Usem esse tempo para estudar. Ok? Com isso, nossa aula vai chegando ao fim. Tchau!